Fala pessoal, vamos falar aí hoje sobre função quadrática, né? Essa famosa equação do segundo grau. No gráfico ela aparece como um formato de uma parábola, né? Então, chamamos de função quadrática qualquer função de R em R definida por f de x igual a x quadrado mais bx mais c, onde a, b e c pertencem aos reais. O que quer dizer tudo isso? Esse f de x aqui nada mais é do que um y, né? Bom, dependendo do valor de x, a gente vai ter um valor de y diferente no nosso gráfico. Esse nosso a aqui, ó, ele pertence ao conjunto dos números reais, excluindo o zero. Então, aqui não pode ser zero. Já o b e o c pode ser zero, né? Então como é que a gente faz para descobrir quem é o nosso a, o nosso b e o nosso c? Eu tenho aqui um exemplo de uma função quadrática, né? 4x² mais 3x menos 2. O nosso a, ele acompanha sempre o x². O nosso a vai ser o 4, né? Tá aqui, o nosso a é igual a 4. O nosso b, ele sempre acompanha o x. Então, o nosso b é o 3. E o c, quem está sozinho aqui, ó. Nosso caso aqui é o menos 2. Um outro exemplo aqui, ó, x² mais 3x menos 4. Não tem ninguém na frente do x aqui, então é 1, né? O nosso a vai ser igual a 1. O nosso b, que está acompanhando o x aqui, é igual a 3. E o nosso c, que está sozinho aqui, ó, é o menos 4. Esse outro exemplo aqui, ó, menos x² mais 8x. O nosso a gente já sabe aqui que é 1, né? Só que ele é 1 negativo. O nosso b, ele vai ser igual a 8. E o nosso c não aparece aqui, né? Não aparece, ele é igual a 0. Um outro exemplo aqui, 2x² menos 9. O nosso a é quem acompanha o x², né? O nosso a vai ser 2. O nosso b, que acompanha o x, a gente não tem aqui nessa função, então vai ser 0. E o nosso c, quem está sozinho aqui, né? Ó, menos 9. Pode ser que a gente encontre essa função em outra ordem, né? O x² está para o final, mas o que importa para a gente é saber que o nosso a acompanha o x², o nosso b acompanha o x, e quem está sozinho lá é o nosso c, né? Então, como a gente faz para esboçar o gráfico de uma função? Então, aqui um exemplo, né? Eu esboço o gráfico da função f de x igual a x² menos 4x mais 4. Esse f de x aqui nada mais é do que y, né? Ou seja, o nosso y ele está em função de x. Dependendo do valor de x, a gente vai ter uma alteração no valor de y, né? Então, assim, a gente vai entender aqui que esse sinal aqui, sendo positivo ou negativo, ele interfere no formato da parábola, né? Se a concavidade dela é para cima ou se a concavidade é para baixo. E esse mais 4 aqui, que representa o nosso c, ele é o ponto de intersecção com o eixo y. Então, em algum momento, essa parábola vai cruzar esse ponto 4 aqui, ó, nesse nosso eixo y. Então, para a gente descobrir os pontos certinho, o que eu costumo fazer? Eu crio uma tabela com a nossa função, né? Esse f de x aqui, já falei que é o nosso y, né? E eu determino alguns valores para x. E aí a gente descobre o valor do y, né? Então, ó, claro que eu vou escolher valores baixos aqui, né? Eu vou escolher o valor 0. O que eu faço? Eu substituo, onde tem x, eu vou colocar 0. Então, eu vou colocar 0 aqui e 0 aqui. E aí a nossa função vai ficar assim, né? 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 4. 0 ao quadrado ele some aqui, né? Menos 4 vezes 0 também desaparece, só vai sobrar o 4 aqui, né? Ou seja, o nosso y ele é igual a 4. Então, quando o nosso x for 0, o nosso y vai ser 4. Eu tenho um ponto aqui, ó. Lembra que eu falei que de alguma forma essa parábola ia cortar esse ponto aqui, ó? O nosso c, ele que determina isso, né? Então a gente pode sugerir outros valores para x para descobrir o valor de y e assim determinar outros pontos, né? Vou escolher o número 1 aqui, ó. Onde tiver x eu vou colocar 1. E a nossa função fica assim, né? 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Com 4 positivo dá 0, né? E só sobrou o nosso 1 aqui. E quando o nosso x for 1, o nosso y vai ser 1. Eu venho aqui, ó, x1, o y, 1. Então vai ser esse ponto aqui. Eu vou determinar 2, né, como valor de x. Eu vou só substituir novamente, ó. Começando pelo meio aqui, ó, menos 4
vezes 2 dá menos 8, com 4 positivo dá menos 4. Esse 2 ao quadrado aqui dá 4 positivo. 4 positivo com menos 4 dá 0. Então, quando o meu x for 2, o meu y vai ser 0. Eu venho aqui, ó, meu x é 2, o meu y é 0. Então, esse aqui é o ponto que a gente precisa. Então, agora eu vou determinar 3 como valor de x. A substituição aqui. Então, 3 ao quadrado dá 9 positivo. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Então, esse 9 positivo aqui eu vou ficar com menos 3, né? Mais 4 vai dar 1. Então, quando o nosso x for 3, nosso y vai ser 1. Aqui a gente percebe que a parábola tem concavidade para cima, né? Porque o nosso x quadrado aqui ele é positivo. Então a gente tem uma simetria aqui, né? Então, vamos determinar no ponto 4, ó, quando x for 4, substitui aqui, ó, 4 ao quadrado dá 16, né? Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Isso aqui vai dar 0, né? Só vai sobrar o 4 positivo aqui. Quando o nosso x for 4, o nosso y vai ser 4. Já dava para saber aqui, né? Porque ela tem uma certa simetria, né? Agora, com esses pontos aqui, já dá para a gente traçar nossa parábola, né? Aqui a concavidade dela é voltada para cima, né? Porque o nosso x quadrado é positivo. Ela intersecta aqui o ponto 4 em y, porque o nosso c ele é 4 positivo, né? Quando a gente bater o olho na função, a gente já começa a perceber algumas características dela, né? Ela continua subindo aqui, né? E aqui também ela continua subindo, então se eu escolhesse outros valores aqui, eu acharia outros pontos aqui para cima. Outro exemplo aqui, ó, esboço o gráfico da função menos x quadrado mais 8x. Lembra que o nosso x quadrado ele é negativo, né? Então a nossa concavidade da parábola aqui vai ser voltada para baixo, né? E o nosso c, ó, a gente não tem o c aqui, então o nosso c é 0. A gente lembra que o c é o ponto de intersecção com o eixo y, né? Então provavelmente ele vai cruzar aqui, ó, nesse ponto. A gente vai fazer a nossa tabelinha aqui, ó, determinar os valores para x para descobrir o valor de y, né? Vou começar com 0 aqui, ó, só fazendo a substituição dos valores, ó, onde é x a gente vai colocar 0, 0 ao quadrado dá 0, 0 vezes 0 é 0. Então quando o nosso x for 0, o nosso y vai ser 0. É o ponto de intersecção, né, do nosso c aqui com o eixo y, né, ó, ponto 0. Então quando o x for 1, a gente vai ter essa situação aqui. O 1 eu coloquei entre parênteses aqui, para a gente não confundir com o negativo da função, senão o resultado dá errado. Então 1 ao quadrado é 1, só que negativo, então isso aqui tudo vai dar menos 1. Se eu fizer menos 1 ao quadrado, a gente vai ter 1 positivo. Isso aqui na verdade vai dar 1 negativo. Isso aqui é menos 1, mais 8 vezes 1 que é 8, né? Isso aqui dá 7. Quando o nosso x for 1, o nosso y vai ser 7. 1 está mais ou menos aqui, né? Ó, x1, e ele vai subir até aqui aproximadamente. Então está aqui esse ponto. Então, para x igual a 2, a gente vai ter a mesma situação anterior, né? Porque até esse 2 entre parênteses aqui, porque a gente está elevando só o 2 ao quadrado, o menos é da fórmula. Então 2 ao quadrado é 4, né? Com o menos da fórmula fica 4 negativo, mais 2 vezes 8 que é 16. Então, isso aqui vai dar 12 positivo. Quando o nosso x for 2, o nosso y vai ser 12. Aqui é x2, nosso y vai ser 12. Nosso y vai estar aqui, ó. Esse é o nosso ponto. E para x igual a 3, mesma situação. 3 ao quadrado dá 9, mais 24. Dá 15, né? Quando o nosso x for 3, o nosso y vai ser 15. O nosso 3 está mais ou menos aqui, né? A gente sobe até o 15, que vai estar aproximadamente aqui, ó. Esse é o nosso ponto. Assim, quanto mais pontos a gente conseguir definir aqui, melhor vai ficar a nossa parábola, né? Vou determinar o valor 4 aqui para x. E aí eu tenho que 4 ao quadrado vai dar 16, né? Isso aqui vai ser 16 negativo, mais 32. Então 32 menos 16 vai dar 16. Então quando o nosso x for 4, ó, o nosso y vai ser 16. Então vai ser esse ponto aqui. Para x igual a 5, a gente tem que 5 ao quadrado é 25, né? Isso aqui vai dar 25 negativo.
somado com 5 vezes 8, que é 40. Então, 40 menos 25 dá 15. Então, quando o nosso x for 5, o nosso y vai ser 15. Então, 5 está mais ou menos aqui, né? E aí, ó, nosso ponto vai ser aproximadamente aqui. 15, né? Ó, 15 em y aqui. A gente já pode observar aqui que tem uma certa simetria, né? Provavelmente a gente vai ter um ponto aqui, ó. O próximo ponto vai dar aproximadamente 12, né? Se essa simetria se confirmar aqui. Vou sugerir o valor 6 aqui para manter a sequência, né? 6 vezes 6, 36. 8 vezes 6 vai dar 48. 48 menos 36 vai dar 12, né? Quando o nosso x for 6, o nosso y vai ser 12. Aqui, ó. Nosso x 6, nosso y 12, né? Nossa simetria aqui está se confirmando, né? Então o nosso próximo valor provavelmente vai dar 7, né? Vou manter a ordem aqui também e só substituir os valores, né? 7 ao quadrado dá 49, né? 49 negativo. 7 vezes 8 dá 56. Então 56 menos 49 dá 7. Então quando o nosso x for 7, o nosso y vai ser 7. O 7 está aproximadamente aqui, né? Ó, entre o 6 e o 8. A gente sobe aqui, ó, ele vai dar mais ou menos aqui em y, né? Ó, entre o 6 e o 8 também. Ó. Vai dar aproximadamente aqui esse ponto. Vou determinar só mais um valor aqui para x, né? Que é o 8. 8 ao quadrado é 64, né? E 8 vezes 8 é a mesma coisa que 8 ao quadrado, né? Vai dar 64 também. O menos 64 somado com 64 vai dar 0. Então, quando o nosso x for 8, o nosso y vai ser 0. x8, y0. Então, está aqui o ponto. Agora, com bastante ponto aqui, a gente consegue traçar nossa parábola um pouco mais de precisão, né? Está aqui a nossa parábola. Ela tem concavidade voltada para baixo, porque ela é negativa, né? Como o nosso C ele é 0, né? Então ele vai cruzar no ponto 0 aqui. Então tá aí, esse é o procedimento mais comum, a gente fazer o esboço da nossa parábola no plano cartesiano, né? Espero ter ajudado aí, qualquer dúvida pode deixar nos comentários.